E agora, João Paulo Capelanes vai fazer um resumo dessas histórias que estão abalando o mundo do São Paulo. Capela, na primeira parte do programa você já trouxe a informação bem completa, mas para quem está chegando agora, qual é a bola da vez aí no São Paulo? Não é legal não, hein? Não, nada legal. E agora é bomba, mas da pior espécie aqui no São Paulo, porque a situação ela é dramática, dá pra falar assim, da forma que vocês saem, né? É bomba atrás de bomba e não é bomba de contratação, negociação, não. A primeira parte do programa eu fiz um resumo, vou tentar fazer ainda um maior resumo, mas pra quem perdeu a matéria do Decilo foi brilhante, explicou detalhe por detalhe. O que tá rolando é o seguinte, o Eduardo Hauen, que é o nutrólogo, ou no caso era o nutrólogo do São Paulo, ele vai ter que explicar bastante coisa aí, porque de acordo com a reportagem muito bem detalhada do Gabriel Sá, ele teria feito essa venda de canetas por um preço maior, ela não tem a regularização, o aval, a autorização da Anvisa e, inclusive, um outro repórter, se eu não estou equivocado, do UOL, divulgou que, inclusive, gente tinha benefício, recebia repasse, porcentagem da negociação envolvendo essas canetas. Então, assim, São Paulo tem muito o que explicar em relação a essa questão. O Edu estava ouvindo o Dracena falar sobre essa questão. De fato, foram 2 jogadores que utilizaram no meio aí da temporada, mais no começo do segundo semestre, e esses nomes não serão divulgados. Inclusive, eu estava conversando com algumas pessoas do clube, tem muita gente fazendo força política para que a gestão Júlio Casares renuncie, peça para sair. Só que a informação é, o Casares não vai sair e está preparando ainda hoje, um discurso. Eu perguntei se vai rolar alguma entrevista coletiva, que é o mínimo que o torcedor espera, né? Que alguém possa dar cara a tapa. Por quê? O Douglas Schwartzman já falou. A Mara Casares, ex-mulher do presidente Júlio Casares, já falou. A tal da Adriana já se comunicou. O Carlos Magno já se comunicou também. Tá todo mundo falando, cadê o presidente? É um silêncio ensurdecedor. É um silêncio constrangedor. Então a pressão interna aqui no Morumbi tá gigantesca para que o Casares possa se posicionar. Mas ele não vai renunciar. Esqueçam essa possibilidade, pelo menos que a gente conseguiu apurar. Em relação aos camarotes clandestinos, pessoal, essa situação aí talvez seja a mais calamitosa, porque querendo ou não, os áudios, segundo Douglas Schwartzman, Mara Casares, pessoas que foram envolvidas e divulgadas aí através desses áudios, muita gente, através deles, diz que esses áudios foram tirados do contexto, que a interpretação é diferente. Mas que interpretação? Pô, é meio que batom na cueca também. Vão ter o tempo aí para que eles possam se explicar para a justiça e perante os conselheiros do São Paulo aqui para entender o que vai ser feito com eles que já foram afastados, mas o torcedor do São Paulo está batendo para que eles sejam banidos do clube se obviamente eles forem cravados como responsáveis com essa negociação, e essa é uma negociação que não poderia ter acontecido. O camarote 3A aqui do Morumbi, no show da Shakira, ainda esta temporada em 2025, ele não poderia ser comercializado, e foi. E aí, onde que explodiu essa notícia? Explodiu porque uma outra pessoa intermediária, uma Adriana, que está falando pouco, é bem verdade, ela teria não recebido os valores que ela esperava de acordo interno entre eles e colocou um processo. E esse processo, obviamente, a partir do momento que você processa alguém, muitas vezes ele vira público. E aí virou público. E pessoas internas do São Paulo pedindo para que ela tirasse esse processo, para que não caísse nas mãos de quem? Da mídia. E caiu. E o jornalismo bem feito acabou divulgando toda essa situação. Então, em suma, Renata, para não falar mais que eu já falei, tem escândalo em camarote clandestino, essa questão da caneta, muita pressão pela renúncia do presidente Júlio César Casares, que deve se manifestar pela pressão que acontece aqui no Morumbi e que eu recebi no celular há pouco, ainda hoje. Mas está demorando mais de 24 horas os escândalos divulgados e ó, o presidente, ó, em silêncio. Que vergonha, hein, Rê? Vergonhoso, vai ter que se manifestar. No mínimo tem que aparecer, deve estar reunido com a assessoria de imprensa, com o departamento jurídico, já analisando as possibilidades, já deve ter ouvido umas 25 mil vezes os áudios, então é realmente vexatório. Para um clube que vem passando por várias coisas negativas ao longo do ano, encerrar a temporada com esse tipo de escândalo, esgarbe, que coisa, hein? Por essa... nem todo mundo esperava. Eu vou te falar que com isso o São Paulo chega no fundo do poço. E é o fundo do poço assim que já estamos aqui, de vários clubes brasileiros que passaram por isso em relação à gestão, em relação a várias situações. É muito grave o que está no áudio. O que está também relacionado à caneta emagrecedora é muito grave também, que agora o Gabriel Sá, junto com o Pedro Lopes do UOL, trouxeram de que não tinha autorização da Anvisa, era de um fornecedor ali
meio que cobravam preço mais alto. Muito estranho tudo. É tudo muito estranho que tá acontecendo em São Paulo. Isso do camarote envolve no áudio um cara chamado Douglas Schwartzman. E o Douglas hoje que mandava, né, espero, manda e desmanda em Cotia. Cotia que movimenta, não tô ensinando nada, né, mas imagina, se tá envolvido num escândalo de camarote, no áudio, nitidamente ali, e tá, pô, é negócio errado no áudio, é nítido. Poxa, imagina na base, qual que é a confiança que o torcedor tem de que na base tá tudo certo? Uma base que foi sucateada dentro de São Paulo. O grande patrimônio do São Paulo que estava na mão, por exemplo, de um cara como esse. Não é grave? E o Douglas, que há mais de 10 anos, né? Há 10 anos, 2015, estava também envolvido numa situação relacionada a coisas erradas dentro do São Paulo, que foi pública também. Então por que esse cara estava no São Paulo até hoje? Alguém pode explicar? Então, assim, é muito grave, é uma situação muito preocupante de São Paulo. Se o Ministério Público, por exemplo, como foi dito semana passada, tinha alguma dúvida de será que vale a pena, será que tem alguma coisa para investigar, esse é um sinal claro. É um sinal teve claro. Aquela denúncia anônima de gestão temerária. É, porque é muito grave, é muito grave. E eu acho que é só a ponta do iceberg, hein, porque é uma porta que quando se abre é difícil fechar. Das canetas, uma vergonha também. Um ano que o São Paulo teve quantos desfalques, cara? Que isso? 70 desfalques, né, doutor? São 70 desfalques no ano de São Paulo. Um departamento médico horrível de São Paulo, defasado. E aí descobrem que o quê? Tem coisa errada no departamento médico de São Paulo. Será que não tem relação com isso? Um ano que do São Paulo foi jogado no lixo. Será que não tem relação? Então é muita coisa errada no São Paulo. Eu espero que seja investigado e que as pessoas que fizeram coisas erradas dentro de São Paulo sejam punidas, porque o torcedor, que é o grande patrimônio do clube, não merece isso. Esse é o meu ponto de vista. Marco, duas coisas. Quero falar dessa situação dos camarotes, realmente um escândalo. Mas a questão também da caneta emagrecedora, porque o mundo agora descobriu a caneta e está usando. Gente que você encontra 15 dias depois tem 10 quilos a menos. Entendeu? Tá desse jeito. Não, é impressionante. As pessoas agora querem milagres. Mas assim, qual é o benefício, na sua opinião, do uso desse tipo de medicamento num clube de futebol, não só no São Paulo? Nenhum, Renata, nenhum. A menos que realmente alguém tenha distúrbio metabólico, diabetes, coisas que são indicados para você fazer a caneta emagrecedora ou outro tipo de medicamento que possa fazer perder peso, né? Agora, um atleta de futebol que tem nutrição adequada, tem treinamento adequado, que tem todas as condições de, por si só, buscar o seu peso ideal, não faz sentido nenhum você usar isso. Seria uma forma de maquiar uma verdade que é a composição corporal. Eu não consigo entender onde pudesse fazer benefício, a menos que haja uma pessoa com doença metabólica que precise do uso da caneta. Mas só que banaliza a caneta, isso qualquer pessoa agora que vai em algum lugar que quer perder peso rápido, usa esses emagrecedores indiscriminadamente. É um medicamento da moda, doutor. Exato, é da moda. Agora, o da moda, quando utilizado de forma indevida e exagerada, gera muitos problemas. Então as pessoas, buscando estética, começam a fazer coisas bastante erradas do seu ponto de vista de saúde. Agora, no esporte, sinceramente, eu não vejo nenhuma possibilidade de usar isso com bom senso. Agora, a questão dos camarotes, doutor. Pois é, você descobre que havia uma negociação clandestina com os camarotes nesse show. E todos os outros? E todos os Estamos outros? falando de um show apenas, De o um da show. Shakira. Aí eu faço a pergunta a mim mesmo. Será possível que o Morumbi saiu o futebol saiu do estádio para poder ter show, para vender camarote? Será possível que a prioridade do São Paulo, que sempre foi importante a arrecadação com shows, claro que é importante. Mas essa arrecadação não foi para o São Paulo. Pois é, agora eu te pergunto, será que ficou só nesse? Sim. Né? Então vamos apurar, acho que ali o São Paulo tem um conselho de ética que uma vez já tentou me processar por uma causa indevida. Eu quero ver se nesse momento eles vão atuar, porque o conselho de ética é exatamente para apurar distorções, né? E depois o próprio conselho deliberativo para tomar medidas possíveis para entender ou punir quem sofreu, quem fez isso. Então, um show, imagine os outros. O que foi informado não foi informação da Band, mas ontem a notícia é que 60 pessoas comprovadamente obtiveram esses ingressos e o lucro dessas 60 pessoas, R$132 mil. Tem uma frase no áudio do Douglas que é muito curiosa, para dizer o mínimo, que ele fala: eu ganhei, pra moça que estava denunciando, inclusive, eu ganhei, você ganhou, todos ganhamos. É. Uma frase que ele fala no áudio, né? Algo próximo disso. Então, Todos não. O clube não ganhou. O clube não, então, mas essa parte aí, se isso não é
O cara assumindo a culpa, não sei o que é. Desculpa. Agora, a Mara, essa que é citada, é ex-esposa ou é esposa? Ex-esposa. Ex-esposa do Casares. É, Chico Garcia. Mas ela tem um cargo lá. Ela é diretora cultural, diretora da social. Na verdade, ela tem um feudo muito importante lá na social. Faz um trabalho assistencial até bom, mas não sei se isso tem algum tipo de distúrbio. Que coisa, hein, Chico? A questão, Renata, assim, eu assim, não conheço pessoalmente a pessoa do Júlio Casares. A questão é que eu só posso responsabilizá-lo. Ele é o comandante máximo e ele faz uma gestão das piores que eu vi na história desse clube tão vencedor. São Paulo sempre foi modelo de gestão, sempre teve profissionalismo nas suas áreas. E o Júlio, aí eu preciso fazer uma crítica pessoal, nos raros momentos bons que o São Paulo teve na sua gestão, ele sempre apareceu. Sempre apareceu, postando uma fotinho com o Rames Rodrigues, com o Lucas, jogando para a torcida. Divulgando antes da hora jogadores na própria rede social e não na do clube. Verdade. Quando foi campeão, apareceu, porque o holofote ali lhe interessava. E nesse momento, quando ele deve explicações ao torcedor, ele desaparece. Ele desaparece, ele some, ele não assume responsabilidade. Ele centraliza quando lhe é conveniente, mas quando ele precisa assumir a responsabilidade, ele some. E aí eu estou falando de várias áreas. O que a gente está chegando agora num ponto terrível, nevrálgico, como disse o Juvena, no fundo do poço. Mas tem vários problemas que estão acontecendo no São Paulo que não são de hoje. O sucateamento da base, o departamento médico, dívida. As estruturas, a dívida que só dobra, multiplica. Então, assim, o Júlio Casares, ele precisa mais do que prestar esclarecimentos ao torcedor. Talvez até se retirar, porque o senhor está sendo incompetente. E não tendo competência para tal, a gente se retira. Chico, e ele tinha prometido dar uma coletiva por mês, né? Acho que foi lá em novembro, na saída de um diretor, outubro, ele tinha falado que todo mês ele ia dar uma coletiva. E cadê? Tivemos uma até hoje. Mas daqui a pouco virá o Veja na saída Bem. do diretor Belmonte. O Veja Bem. Virá o Então, Veja Bem. Não é bem assim. Uma nota. Espere Nota o oficial. final da Não, gestão. já vai sair que o São Paulo está negociando com o Messi. Espere o final da gestão. Então, Não, e uma nota oficial não basta. Para um escândalo desse jeito, tem que fazer uma coletiva. Tem que falar. Vai ter que se manifestar, gente. Não pode. Ulisses, uma nota oficial não vai acabar com esse assunto. Não cabe. Nem cabe. Nota oficial não cabe. Eu concordo plenamente. Coletiva, sentar, explicar, ponderar, entendeu? Tentar resolver o problema. O que me chateia, cara, sério mesmo, é que eu amo tanto futebol, eu vivo do futebol, a minha família vive do futebol, e esse tipo de coisa me deixa tão chateado, entendeu? Tão magoado, cara, porque é uma podridão, você tá me entendendo? É o câncer, desculpa, essa palavra é tão forte, né? Mas é o câncer que avassala com o futebol brasileiro, a corrupção que avassala com o mundo, com o Brasil. Então a gente não consegue mais. E às vezes, em algum momento, começa a parecer natural. O que mais me assusta, o que mais me deixa com medo. Eu tenho medo desse tipo de coisa. Parece que é natural. Olha, não, mas foi só... Daqui a pouco eu estou falando, foi só 120 mil. Você está entendendo? Não pode, gente. Não dá mais. É tolerância zero para esse tipo de caso. O Júlio tem que se explicar. O Júlio tem que falar. O Júlio não adianta fazer notinha. Entendeu? Tem que apresentar os culpados. É isso que tem que fazer. Deve uma satisfação para a torcida do São Paulo. A torcida do São Paulo tem que ser mais respeitada. E ela não está sendo respeitada. Entendeu? E o torcedor tem que se ligar nisso também. Agora, não é possível isso passar em branco. Nota não cabe. Concordo plenamente. É sentar, ficar 3 horas conversando, se for 4, 5, 6, e explicando o que aconteceu. É horrível, é um negócio de outro mundo, é avassalador para destruir um clube de futebol. O São Paulo está passando por situações lamentáveis, vem como o Sgarbi bem disse, do departamento médico ao departamento, outro departamento qualquer social do clube. E isso reflete diretamente dentro de campo, 70 jogadores contundidos no ano. E ninguém vê isso. E o São Paulo fora de Libertadores. E dependendo de outros clubes para ir. A Copa do Brasil parece que mascarou tudo que estava errado lá dentro. Mas a Copa do Brasil reelegeu Júlio César Casares, isso é fato. Todo mundo sabe que o campo e um título pesam mais do que qualquer outra coisa. Se um clube ganha um título expressivo, isso garante dirigente no Brasil, é assim, sempre foi. Renata, lembra o Cruzeiro? O Cruzeiro ganhou uma Copa do Brasil
Se falou muito do Cruzeiro, o Cruzeiro foi à bancarrota, faliu literalmente e foi para a segunda divisão do Brasileiro. E lá permaneceu 3 anos. Exatamente, isso aconteceu com o Cruzeiro. A euforia da Copa do Brasil levou o Cruzeiro à segunda divisão, à Série B, por 3 anos. E fora o lado financeiro absurdo, o buraco financeiro que o Cruzeiro criou. Hoje, felizmente, está aí se recuperando. O São Paulo está no mesmo caminho, Elanes, hein? Não tá bom não de apostar na loteria do São Paulo, hein? Que coisa, hein? Nossa senhora, ô Rê, ó, eu vou falar um negócio pra você, tá? Eu sou um crítico da gestão Casares desde que ela começou, até antes dela começar. Quando o Júlio Casares era candidato à presidência, que me deu uma única entrevista, falou que ele era contra a reeleição. Bastou o primeiro ano, praticamente, do primeiro mandato, que já repensou, já mudou. Então, assim, o Cicinho tava falando, Cicinho, você é meu parceiro, o maior amor do mundo para você, mas não sejamos ingênuos. Por mais que você conheça o São Paulo melhor do que qualquer outro, assim como o doutor Marco Aurélio, vocês que viveram aqui por muitos anos. Pessoal, vocês realmente acham que os conselheiros do São Paulo, ainda mais os vitalícios, na sacrossanta sala aqui do Morumbi, vão fazer alguma coisa? Nesse momento eles não estão pensando no bem do São Paulo, cada um pensa no teu. Cada um pensa no teu, sempre foi assim e vai continuar sendo. E vou além, eu não esqueço aqui, ou vocês já esqueceram, estamos falando esse ano do show da Shakira aqui no Morumbi. Agora, vocês esqueceram da notícia da Folha de São Paulo, da matéria do UOL, lá atrás, quando conselheiros receberam ingressos para o show do Coldplay e comercializaram esses ingressos, colocando o dinheiro no bolso e não no bolso do São Paulo, que passa por todos esses problemas. Então a gente achar aqui que os conselheiros estão pensando bem do clube, talvez a oposição, muito por interesse político, não pelo bem do São Paulo, que cada um quer roer o osso e depois chegar no filé mignon e não soltar mais. A grande verdade é essa aí. Então, desculpa, gente, é mais fácil pegar uma lona de circo, taca aqui por cima do Morumbi e aí na primeira rodada do Campeonato Paulista, que começa já no mês que vem, o torcedor do São Paulo tem o dever de entrar com o nariz de palhaço. Isso se essa diretoria, que muitas vezes tem uma atitude ditadora, permitir. Porque eu estava para narrar um jogo lá na Vila Belmiro de São Paulo e Internacional, e aí alguns torcedores que protestaram com uma camisa contra Júlio César Casares foram barrados mesmo com ingresso na Vila Belmiro. Então vocês não gostam do contrário, não gostam daquela opinião que não compartilha com a de vocês. Então a grande verdade o São Paulo está fadado ao fracasso. Já fracassa financeiramente, já fracassa administrativamente, agora só falta uma coisa, cair. E o rebaixamento não começa dentro de campo, começa fora. E essa diretoria está fazendo de tudo e seguindo aqui a risca para destruir o São Paulo Futebol Clube, Renata. Edu, estava lembrando, o Cicinho falou sobre isso, a entrevista depois do 6-0, não é? Do 6-0, né? Com o Fluminense, que o Luiz Gustavo falou, ele não fica no clube. Lamentável. Eu acho que aí já mostra como é a diretoria do São Paulo. Você não pode ir contra. E ele falou realmente a verdade que está acontecendo. Eu acho que isso aí foi a ponta do iceberg, porque a gente vê dentro de campo um São Paulo que reflete fora campo. Um time bagunçado, oscila muito no campeonato. E isso acaba atrapalhando os profissionais que lá estão. O Luiz Gustavo é um excelente profissional, um bom jogador, não deveria ter saído do São Paulo e ele expôs toda a bagunça que é. E não é só lá na Barra Funda, é também lá em Cotia também. Então a gente tem que entender que a grandeza do São Paulo é muito grande para essas pessoas estarem comandando o clube. Então eles têm que saber, por mais que eu sou São Paulino, eu sou corintiano, mas não importa. Importa se você é competente ou não, se você tem condições ou não de você estar gerindo um clube da grandeza como é o São Paulo. Agora, quero dar só um pitacozinho assim com relação ao nutrólogo Eduardo. Conheço esse profissional, é um excelente profissional, Renato. Cuida muito bem de muitos atletas, até hoje em seleção brasileira. Cuidou de mim em 4 anos, quando eu estive no final da minha carreira, prolongou a minha carreira. Então, às vezes, colocar uma situação para expor um profissional, para tentar queimá-lo, porque foi mandado embora do São Paulo, eu acho que já parte de um ponto assim, de antiética. Até porque foi um caso que foi entre paciente e médico. Isso, você não pode ficar expondo isso, o doutor sabe muito bem. Você não pode ficar expondo o que aconteceu. E outra, foram 2 atletas. 2 atletas que aconteceu em agosto. E as lesões do São Paulo não foi por causa dessa situação, não. A lesão do São Paulo já é muito tempo atrás. E não é médico, e não é fisioterapeuta que machuca. São os preparadores físicos que treinam e o treinador também.
Só foi isso aí que eu queria falar, Não, Renato. é bom saber quem conhece, quem tem experiência, porque agora a mídia virou. E às vezes tira o bonde da sala, né? Vou queimar alguém aqui, vou jogar uma figura Não, aos mas- leões pra dar uma resposta pra torcida. Vocês lembram do último jogo do São Paulo no Morumbi? Eu já nem lembro mais. Quando é que foi o último não jogo? lembro, não lembro. E aí poderia jogar contra o Inter? Não, Por que eu que- lembro qual foi o último jogo na Vila. Então, mas aí que tá. Esse jogo era pra ser no Morumbi. Aí deram a desculpa da grama e o Imperador Casares fez o quê? Levou o jogo lá pra Santos pra tentar afastar protesto da torcida. Cara, o São Paulo não tem dono, gente. Não pode ter dono. O São Paulo é um clube social com uma torcida gigantesca. Ele não pode ter um único dono. Não, é que só, eu concordo com o Edu que tem que ter muito cuidado com o julgamento. Claro, não conheço o nutrólogo, por exemplo. Só que, assim, é um caso que tem que ser, no meu ponto de vista, investigado. Até por conta dessa questão das canetas, assim. Essas canetas vinham de onde? Não eram autorizadas pela Anvisa. É preocupante. É um caso Mas sério. tá cheio de caneta autorizado aí na farmácia, Então, gente. por que que a Jogador de caneta não futebol era? não pode comprar, Isso- o clube não vai comprar. Isso foi o que o UOL trouxe, né? Então, o que está acontecendo? Muitos profissionais, talvez bons, entram no São Paulo e do nada viram profissionais ruins também, entre a modo de dizer assim, no modo geral. Porque assim, a situação do São Paulo é indefensável. O Crespo falou muito isso durante o ano e agora a gente pega assim as entrelinhas. Coisas inacreditáveis acontecem aqui no São Paulo. Tá explicado, cara. Tá tudo errado no São Paulo. Acabaram com o ano de São Paulo e vem mais. Eu acho que isso aí é só a ponta do iceberg. Porque quando começa, foi igual no Corinthians. Quando começa a vazar isso daí, não para. Não para mais. Eu deixei o Ronaldão de propósito aí por último, para ele se manifestar. Anotando, né? Porque eu não sei, eu tô vendo um sorriso de satisfação ao longo do programa, no seu semblante. Não, é porque, menina Renata, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? A partir do momento que você começa a tomar conta da casa do vizinho, aí as coisas pioram. Quem pra tomou conta está- da casa do vizinho? Como assim, Ronaldo? Explica. Você é Porque do só vida falaram inteira. do Corinthians, o Corinthians, que o Corinthians, que o Corinthians, que o Corinthians, que o Corinthians, e esqueceram. Esqueceram da sua própria casa. E o São Paulo, nada mais, nada menos, no alto da sua soberba, foi engolido pela incompetência. Concordo. Então agora nós temos que fazer o quê? Nós, torcedores, nós que vivemos do futebol, temos que fazer o quê? É colocar essa turma pra fora. Tem É no caneta São Paulo, holandesa, é teve, no né? Palmeiras, é no São Paulo. Hã? Teve até caneta holandesa. Memphis. Teve, mas ali foi pra fazer infiltração, não pra fazer estética ou pra fazer Olha uma só. melhora tipo Botox. Entendeu? Eu não sei pra que serve Botox. Então muda, não põe mais no DM, coloca na clínica estética pra fazer essas coisas. Agora sim, uma coisa que eu queria dizer que isso acontecia há muitos anos, doutor, na nossa época acontecia assim, o cara saía do clube, ele processava o clube, muita gente falava assim, ele é ingrato. Aí esse cara aí, ele é ingrato, não sei o quê. Mas não era o clube que esse cara estava processando as pessoas que lá estão, que fizeram muito mal. Não é de hoje. Esses negócios estão estourando hoje aí, agora ninguém segura mais. Porque o cara que estava lá saiu, ele está cantando a bola, todo mundo aí. O cara que saiu de São Paulo, tá cantando a bola. É simples, isso aí é simples. Passando para quê? Para oposição. Ele tá passando tudo por oposição, os caras estão tentando a lenha. Engraçado Agora que de tem repente mudar. agora acabou o campeonato, pessoas saíram e tudo veio à tona. É isso, a hora foi essa. Então, no Corinthians tem que limpar esses caras, no São Paulo tem que limpar esses caras. E se, mamãe Leila, se começar a aparecer aí também, mamãe Leila. Se começar a aparecer, nem vem. já tem Nem aí, ó, vem. já tem Corinthians limpando, já tem o São nem vem. Paulo tentando limpar. E, Lá o show do Sandy Júnior é mais barato. e na hora de limpar, mamãe Leila, vê se acha o Mundial aí. Não precisa não, já tem 51 já, irmão. Ah, eu quero Já dessas tem, já não coisas, eu adianta quero cutucar dessas. não. Ei, Palmeiras é bem administrado, irmão. Ai, ai, ai. Ô futebol brasileiro, Chico Garcia. Vamos dar um up, né? Vamos melhorar o clima. Olha